O Senhor não desistiu de você. E hoje Ele quer te encorajar para que você não desista. Os tempos têm sido difíceis, algumas coisas têm te machucado e têm te provocado dúvidas e incerteza em relação ao futuro, mas hoje Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida. Deus quer te lembrar do quanto você é amado e Ele quer lembrar a você que você não está sozinho. Eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final e que pela fé você escreva aqui nos comentários o seguinte: a alegria virá pela manhã. Escreva isso como um ato de fé. A alegria virá pela manhã. E aí depois você coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida e pela sua família. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. E todos os dias nós trazemos aqui reflexões bíblicas para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus. Nós não estamos somente falando com Deus, nós estamos nos ligando ao Senhor em espírito. E a oração, ela contribui para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. O tema da mensagem de hoje é: seu choro não é em vão. Eu quero ler com você Salmos 126, versículos 5 e 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse texto de Salmos nos revela uma coisa muito importante e nos mostra que podemos plantar mesmo em meio à nossa dor e à nossa luta, e que no tempo determinado nós vamos colher com alegria. Quando estamos passando por um momento doloroso, é muito difícil enxergarmos o que temos plantado e não conseguimos discernir o quão forte estamos sendo. Ainda bem que Deus enxerga aquilo que ninguém mais vê, pois o Senhor conhece o nosso coração e as intenções que há em nós. O Senhor ouve até mesmo aquelas orações que nós fazemos em silêncio, naqueles dias em que não temos nem forças para orar, e a única coisa que conseguimos fazer é chorar na presença do Pai. Saiba que o Senhor tem te observado, Ele tem ouvido o seu choro, Ele conhece a sua dor, até mais do que você mesmo. E hoje o Pai quer te lembrar de que Ele nunca saiu do seu lado, até naqueles dias em que você duvidou disso, em que você não sentiu a presença do Espírito Santo. O seu choro não é em vão. E toda a persistência que você tem tido enquanto você atravessa esse deserto terá uma recompensa. A força que você encontra para continuar a sorrir, mesmo com a sua alma em prantos, a disposição que você tem em ajudar os outros, mesmo quando na realidade é você quem está precisando de ajuda, e o ato de você levantar todos os dias para tentar dar o seu melhor, tudo isso tem sido contemplado por Deus. E hoje Ele te chama para não desistir, pois em meio às lágrimas, sem perceber, você tem plantado muito. Quem planta, colhe. Creia nisso e entenda que tudo isso que você tem feito, a força que você tem tido para encarar as situações mais dolorosas que se apresentam na sua vida, tudo isso será recompensado no tempo certo. E muitas pessoas serão abençoadas por causa da sua vida, através da sua vida. Deus está te mudando, Ele está te curando e te guiando em meio a essa situação de dor que você tem enfrentado. E quando tudo estiver diferente,
quando as coisas mudarem, você poderá olhar para trás e tudo que você vai sentir será gratidão, porque você vai enxergar de onde você saiu e onde Deus te levou. A sua semeadura tem sido regada com lágrimas, e essas lágrimas farão crescer os seus frutos, e no futuro você colherá tudo isso com alegria e com um grande sorriso de gratidão a Deus. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Te agradecemos por mais um dia de vida, pois sabemos que isso não é apenas um dia comum, mas sim mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para recomeçarmos. Nos perdoe por pensarmos muitas vezes em desistir, mas é que tem dias em que a dor parece ser eterna e existem momentos que parecem durar por 1000 anos. Hoje entendemos que não estamos sozinhos e que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando e nos guiando todos os dias. Que possamos enxergar o Teu agir e que possamos confiar em Ti, para que continuemos a semear, mesmo nesse momento difícil da nossa vida. Deus, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração feito aqui nesses comentários e peço que o Senhor encha esse irmão, essa irmã com a Tua força, com a Tua coragem e com o Teu amor, para que eles consigam enfrentar as dificuldades que se apresentam diante deles. Que o Teu Espírito seja a nossa companhia diária, para que o sentimento de solidão nunca seja maior do que o sentimento de pertencermos ao Senhor. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Todas as pessoas buscam por uma direção e um propósito em sua vida. Como cristãos e servos de Deus, nós podemos pedir ao Senhor para nos guiar. Não temos que viver uma vida sem uma direção e sem um propósito. Hoje eu quero falar sobre as maneiras que Deus usa para nos conduzir de acordo com a sua vontade. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, guia os meus passos. Escreva isso pela fé. Senhor, guia os meus passos. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A paz do Senhor, irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu peço que você ouça essa mensagem por alguns instantes, para que juntos a gente consiga refletir na palavra de Deus e no final nós vamos orar juntos, uns pelos outros. A palavra do Senhor é a bússola que guia os nossos caminhos. Ela tem o poder de transformar a nossa mente, de renovar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. E a oração que nós fazemos todos os dias nos conecta com Deus. Quando nós oramos, nós estamos fazendo com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Eu quero ler com você Salmos 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Hoje eu quero falar, diante dessa palavra, sobre 3 maneiras que nós podemos ouvir a voz de Deus e ter a direção do Espírito Santo para a nossa vida.
A primeira delas é: fique em silêncio com Deus e examine a sua mente. Ouvir a orientação de Deus começa na nossa mente, no nosso coração. A Bíblia nos lembra sobre nos aquietarmos enquanto nós ouvimos a voz de Deus e somos transformados pela renovação da nossa mente, conforme está em Romanos 12. A palavra de Deus tem muitas orações que você pode usar como base para que Deus ministre ao seu coração. Salmos 139, verso 23, está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. A segunda maneira pela qual nós podemos obter a direção de Deus é a seguinte: pergunte a você mesmo o que Jesus faria em meu lugar. É mais fácil ouvir Deus quando os nossos pensamentos estão alinhados com a vontade do Senhor. E para alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, precisamos sempre colocar Jesus como nosso parâmetro, como nosso referencial. Busque sempre a oração de Deus em tudo o que você for fazer. Pense cuidadosamente antes de agir, antes de falar. Certifique-se de que cada ideia esteja em consonância com o ensino e a vida de Cristo. E a terceira dica para sermos orientados por Deus é: deixe a palavra de Deus guiar você. Pensar e falar sobre a palavra de Deus, respaldado pela palavra de Deus, nos ajuda a viver de uma maneira muito melhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e depender dele para guiar os nossos caminhos. Quando nós buscamos a orientação de Deus para as nossas ações, nós somos conduzidos, ensinados e guiados pelo Senhor. Deus nos dá a direção correta. E Deus pode mudar a nossa vida, muitas vezes de uma maneira que nós não estamos esperando. Portanto, observe sempre a palavra de Deus, os princípios de Deus e haja segundo aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor, por todos os ensinamentos que recebemos quando paramos para observar a Tua palavra. Ó Deus, nós reconhecemos pela fé que a Tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés e a luz que clareia o nosso caminho. Que nós não andemos na obscuridade, que nós não andemos em trevas, mas que sejamos em todo o tempo direcionados pelas Tuas Escrituras. Que possamos aprender com Jesus, que possamos observar a vida e os ensinamentos de Cristo e sermos guiados pelos princípios contidos na Tua palavra. Deus, nos ensina a examinar o nosso próprio coração, a dar valor àquilo que está na nossa consciência, aquilo que foi colocado pelo Senhor. Que nós possamos agir sempre da mesma maneira que Jesus agiria e que nós todos os dias tenhamos um tempo de qualidade para observar a Tua palavra e agir de acordo com aquilo que ela nos revela e aquilo que ela nos ensina. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe.
Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos Teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a Tua vontade, Pai. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você está em uma situação difícil, que parece ser impossível de ser vencida, eu quero dizer para você que não tenha medo. Deus está com você. E Ele não permitirá que você seja derrotado e que você se sinta desamparado. Abra o seu coração e ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu terei vitória. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Mas escreva isso pela fé. Eu terei vitória. A paz do Senhor, irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. E eu peço que você ouça com atenção essa reflexão que se baseia na palavra de Deus. E no final nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você e pela sua família. A palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa mente. Ela pode renovar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito. E quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus. E através dessa conexão, nós somos edificados. E a oração faz com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, está escrito: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A história de Davi é bastante conhecida e até hoje ela nos inspira quando nós temos que enfrentar alguns obstáculos.
É interessante a gente perceber que Davi não deixou que aquilo que eles diziam a respeito dele o definisse, mas ele se baseou naquilo que Deus pensava a respeito dele. E isso é realmente algo que nós devemos sempre nos espelhar. Davi foi considerado o mais fraco dos seus irmãos e o menos provável para ir à guerra. Mas Deus o enxergou como alguém corajoso, como alguém forte. Deus o via como um rei e um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi estava diante do gigante Golias, o que passou pela sua cabeça não foram as suas limitações, mas sim a palavra de Deus a seu respeito. E por isso ele, com a força do Senhor dos Exércitos, conseguiu derrotar o gigante. Quando você está diante de algo que te amedronta, o que se passa pela sua cabeça? Quais são as vozes que ecoam na sua mente? São vozes do passado que te fizeram se enxergar de uma forma inferior? São situações difíceis que mancharam a sua reputação diante de algumas pessoas? O que vem na sua mente é algo que você começou, mas que você não conseguiu dar continuidade? E isso te fez se sentir inferior ou incapaz? Muitas vezes nós não conseguimos passar por diversas coisas, não conseguimos obter algumas vitórias, porque enquanto nós estamos enfrentando a batalha, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor e não conseguimos acreditar no que Ele diz a nosso respeito. Eu quero falar algo para você. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Você é alguém que tem o Senhor ao seu lado. Alguém que pode enfrentar qualquer batalha, pois não enfrenta nenhuma delas sozinho. Deus chama você de filho, de filha, amigo e servo, e essa é a sua identidade. Nada mais e nada menos. Por isso, não permita que vozes contrárias assumam o lugar que o Senhor deveria ter na sua mente, e se entregue totalmente à vontade do Pai para a sua vida. Você vai conseguir derrubar o seu gigante. Na verdade, você vai conseguir fazer tudo aquilo que Deus diz que você fará, pois a palavra final vem somente da boca dele. Eu quero orar por você. Deus, obrigado, Pai, por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por permanecer ao nosso lado enquanto nós passamos pelas dificuldades e enquanto enfrentamos os nossos gigantes. Nos perdoe por duvidarmos de ti e da sua companhia em meio às lutas. Mas hoje queremos nos entregar completamente a ti, pois queremos ser guiados pelo que o Senhor diz e não pelo que as muitas vozes disseram sobre nós ao longo da nossa vida. Eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo essa mensagem. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui em tuas mãos e peço que o Senhor vá de encontro a cada um com a sua provisão, com o seu amor e a sua misericórdia. E ajude, Senhor, cada pessoa a derrubar os seus gigantes. Que durante as batalhas eles possam se lembrar de quem o Senhor é e de quem eles são em ti. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, seja membro se você puder apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocondeus.net. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Deus é quem nos ajuda a vencer os desertos da vida. Se você está cansado de lutar, se você tem se sentido exausto, eu peço que você ouça essa palavra. Deus não quer que você desista ainda, pois se você está de pé hoje, é porque Deus ainda te dá uma chance de lutar, de recomeçar e de prosseguir. Hoje o Senhor quer restaurar as suas forças e quer te ajudar a vencer o seu deserto. Por isso, abra o seu coração e ouça essa mensagem até o fim. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu sairei do deserto. Escreva isso pela fé e depois coloque o seu pedido de oração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, está escrito: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Essa passagem contém um dos últimos discursos que Moisés disse ao povo de Israel. Moisés havia conduzido aquelas pessoas durante 40 anos pelo deserto e agora iria iniciar um novo tempo, onde eles teriam que atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Tempos depois, Paulo escreveu sobre como as coisas que aconteceram aos israelitas servem de exemplo para nós, para que possamos crescer em Deus e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Existem momentos em nossa vida que são como um deserto, pois os recursos se tornam escassos, seja internamente ou externamente, as dificuldades parecem não ter fim e os dias são marcados pela tristeza e pela decepção. Quando passamos pelo deserto, temos a impressão de que as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida e que Deus não ouve mais as nossas orações. Eu não sei qual é o deserto que você tem enfrentado nesse momento, mas ouça as palavras que eu vou dizer para você com muita atenção. Deus não te deixa sem direção. Ele continua te guiando. Você está passando pelo deserto, mas você não está imóvel ou paralisado. E mesmo em meio a uma situação difícil, você está prosseguindo e crescendo. Você não está sozinho, pois o mesmo Deus que te dá a direção, te guia e te acompanha em meio a esse deserto, é o Deus que garante a você a vitória e que te conduz à terra prometida. Você precisa se lembrar de que o deserto não é para sempre, pois assim como houve uma vida diferente antes desse momento atual que você está enfrentando agora, acredite, vai haver uma vida diferente após o término do seu deserto. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nos perdoe por não buscarmos a tua direção e a tua presença nos momentos difíceis e por acabarmos achando que o Senhor nos abandonou. Estamos passando pelo deserto nesse momento e agora compreendemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está a nos guiar. Por isso, entregamos a nossa vida em tuas mãos e declaramos que cremos na vitória e cremos que vamos conseguir passar pelo deserto e chegar até a terra da promessa. Eu coloco em tuas mãos cada oração feita aqui nos comentários e peço para que o Senhor guie cada uma dessas pessoas que ouvem agora, enquanto elas caminham por esse deserto. Que em meio a esse tempo de escassez e de dificuldades, nós possamos ouvir a tua voz, nós possamos perceber a tua mão a nos guiar. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos vocês que estão na cidade de São Paulo
para estarem comigo lá na Bienal do Livro, no dia 8 de julho, às 14h30, no estande da editora UP Books. Lá eu estarei lançando mais um livro do Ministério Minuto com Deus, De Homem para Homem. E se você quiser adquirir o seu antecipadamente, autografado, clique no link que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A sua jornada não chegou ao fim. E Deus ainda tem muito para realizar em sua vida e através da sua vida. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final, porque Deus vai ministrar ao seu coração. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E deixe depois o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Nessa passagem está relatado o momento em que Deus levou Jeremias à casa do oleiro para ensiná-lo uma lição. Jeremias observou como o oleiro agia quando um vaso se quebrava e reparou que ele usava o mesmo material do vaso quebrado para fazer um novo. Deus se revelou a Jeremias nesse momento e disse: assim como o vaso nas mãos do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Como é bom a gente olhar para essa passagem e perceber que Deus está nos moldando todos os dias. E até mesmo quando quebramos, Ele ainda tem um plano para a nossa vida. Um vaso pode parecer perfeito aos olhos de quem o vê, mas quem o criou tem um olhar diferente, pois esse sabe exatamente onde estão os defeitos e onde o vaso se partiu anteriormente. E é assim que Deus nos enxerga. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos desfigurou completamente. Por isso Deus nos desmonta como se fôssemos vasos de barro e nos remonta de forma graciosa, nos moldando com a sua misericórdia e o seu amor. Estamos em construção a cada dia e a cada manhã temos uma oportunidade de sermos aperfeiçoados. Por isso, esteja pronto para o tratamento de Deus e não resista ao agir do Espírito Santo em sua vida. Algumas pessoas não estão dispostas a serem renovadas, mas mesmo assim se quebram e continuam dessa forma por não permitirem que Deus as reconstrua. Que eu e você não sejamos assim, mas que possamos ser como vasos nas mãos do oleiro. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu quero colocar a vida desse irmão e dessa irmã diante do teu altar. Obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nos perdoe pela dureza em nosso coração, que nos torna inquebráveis e resistentes ao seu agir em nossa vida. Hoje, queremos nos entregar em tuas mãos e pedir que o Senhor nos quebre e nos molde de acordo com a tua vontade, pois a tua vontade é melhor do que a nossa. Ela é boa, perfeita e agradável. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração feito aqui nesses comentários e peço que o Senhor haja na vida de todos que estão me ouvindo nesse momento, promovendo milagre, arrependimento e uma mudança de vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal e se torne membro se quiser apoiar o nosso projeto. Acesse e conheça a nossa loja online, minutocomdeus.net.
baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A graça e a paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Que Jesus ministre em nossos corações durante toda essa mensagem. A nossa mente é uma verdadeira máquina. Não existe nada de mais completo no mundo do que ela. Exemplo disso é que a ciência, os homens, os estudiosos, já compreendem o funcionamento de todo o corpo, com exceção da mente. Ainda é algo bastante obscuro aos olhos humanos. Mas o Senhor conhece em detalhes tudo de nós, inclusive a nossa mente. Tudo aquilo que pensamos tem um poder maior do que nós julgamos. Um pensamento vira uma ação com muita facilidade. E por isso, o Senhor pede para que não pensemos com a mente do homem, mas que a nossa mente esteja nele, esteja em Deus. Que pensemos as coisas do reino. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não diz renove o seu corpo ou renove as suas coisas. Ele foi bastante específico. Transforme-se pela renovação da sua mente. Isso porque a nossa mente humana se amolda ao padrão do mundo. Pensa as coisas do mundo, cobiça, inveja, sente ciúme, se fere, se machuca. Mas para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente em Cristo. Pare de pensar no mal, pare de planejar coisas ruins, de cobiçar e pensar o tempo todo em como vencerá no mundo. A renovação da nossa mente em Cristo nos dá clareza do que o Senhor quer para a nossa vida. A nossa mente é tão importante para Deus que Ele descreve o que quer que fique dentro da nossa cabeça. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo disse assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É difícil controlar nossa mente. Talvez seja um dos nossos maiores desafios aqui na Terra. Mas nós temos escolhas. O livre-arbítrio é sobre isso. Escolha pensar em vida ao invés de morte. Escolha pensar no bem ao invés do mal. Escolha pensar em ajudar ao próximo ao invés de prejudicar alguém. Escolha. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, te agradecemos por mais uma palavra vinda direto do teu trono. Hoje, eu quero confessar a ti que muitas vezes não consigo controlar os meus pensamentos, mas eu quero entregar o meu coração, o meu corpo e a minha mente ao Senhor. Coloca em mim pensamentos do céu e me dê sabedoria para pensar naquilo que é bom e que é agradável a ti. Por isso, nós oramos e te agradecemos
em nome de Jesus. Amém. Se você quer ter a sua mente renovada, receba essa palavra em seu coração. Escreva aqui nos comentários essa frase: a minha mente é renovada em Deus. A minha mente é renovada em Deus. E depois coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito: Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Existem alguns momentos na nossa vida em que nós somos tomados pelas dúvidas. E nesses momentos, o que nós fazemos é nos fecharmos e escondermos a nossa tristeza em meio à nossa solidão. E quando nós menos esperamos, nos vemos no escuro, sem nenhuma perspectiva de luz à nossa volta. Nós não devemos negar a existência da tristeza, da dor e da escuridão. Muitas pessoas vivem negando isso e acreditam que estão vivendo bem dessa forma, mas é tolice permanecer assim. Os problemas são uma realidade na vida de qualquer pessoa. Inclusive, eles foram preditos por Jesus. Em João capítulo 16, Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Mas ele completa dizendo que nós não devemos desanimar, pois ele venceu o mundo. É importante nós identificarmos tudo o que nos entristece, reconhecermos aquilo que tem tirado o nosso sono, para depois apresentarmos esses problemas ao Senhor, pois ele está conosco. E assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer se estivermos firmados nele. Então, por que às vezes parece que essa vitória está tão distante de nós? Porque depois de tanto tempo vivendo no escuro, nós temos apenas uma vaga memória do que a luz foi um dia. E por isso vivemos tropeçando, porque já não conseguimos enxergar o caminho que estamos trilhando. A certeza de que existe dor e sofrimento em nossa vida não pode apagar em nós a certeza de que também há uma luz que nunca se apaga, e essa luz é Jesus. Sabe aqueles momentos da sua vida onde você se sentiu sufocado e as palavras pareciam ter escapado da sua boca, fazendo com que a única coisa que você conseguisse fazer fosse se derramar em lágrimas? Saiba que nesse momento as suas lágrimas subiram como uma oração a Deus, pois Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. E depois de chorar, você se lembra de uma sensação de acolhimento, de amparo, que invadiram o seu coração. Saiba que isso era o agir do Espírito Santo na sua vida. Naquela hora Ele te confortou, naquele momento em que tudo parecia perdido. E esse mesmo Espírito está com você agora, mesmo que você não sinta isso. Muitas vezes estamos presos ao chão, agarrados em nossos próprios erros e não conseguimos nos levantar para continuarmos a caminhar. Mas Deus quer nos tirar dessa situação. Ele é o Pai das luzes e nele não há sombras. Então, mesmo que nesse momento tudo pareça escuro e frio para nós, saiba que o Senhor não mudou. E nele não há trevas, não há incertezas. O Senhor nos ama incondicionalmente e quer nos mostrar esse amor. Para que quando eu e você passarmos pelo dia mau, nós nos lembremos de quem cuida de nós. Deus não oscila e a sua luz não se apaga. Tirando um momento em particular, momento esse que mudou a história da humanidade para sempre. Houve uma ocasião em que a luz eterna teve que se apagar, quando Jesus se entregou por mim e por você na cruz. Naquele momento, ele estava sacrificando a sua própria luz, sua própria vida,
para assegurar que eu e você não vivêssemos somente no escuro. Mesmo que pareça impossível agora, saiba que você vai sair dessa sombra. E creia nisso, a sua vida voltará a brilhar. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Nos perdoe, pois nos agarramos em nossos próprios erros, nos prendemos à solidão e vivemos no escuro. Entregamos a nossa vida a Ti, pois estamos cansados de ficarmos sentados em nossa tristeza. Queremos nos levantar, queremos caminhar em direção ao Senhor, em direção à Sua luz e em direção ao Seu eterno amor. Faça-nos lembrar, dia após dia, que existe uma luz que nunca se apaga e essa luz está em Ti. Essa luz é Cristo. Por isso nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Existe o pecado. Você já deve ter ouvido isso, né? Há muitas coisas na vida que nós conseguimos prever. Por exemplo, se alguém dirige constantemente embriagado, em algum momento essa pessoa vai sofrer um acidente. Se alguém come muita besteira, não pratica exercícios e tem uma vida regada a vícios, logo essa pessoa vai ficar doente ou terá que ir bastante ao hospital. Esses são os caminhos naturais para essas coisas. Se você cria uma cobra, você não espera que ela te ofereça carinho, sem chance. Então, o que esperar de uma vida marcada pelo pecado? O que esperar de uma pessoa que se entregou deliberadamente ao pecado? Hoje eu quero falar sobre isso. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero trazer uma reflexão bíblica para a sua vida. E no final eu vou orar por você. Por isso eu peço que você já coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. E eu peço que você não deixe de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Ela pode mudar a vida de alguém. Nós temos um costume bastante equivocado, quando nós erramos, de achar que aqueles erros são pequenos e não terão consequências na nossa vida. Mas o que nós precisamos entender é que o pecado tem um rumo certo, independente do tamanho dele. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós não podemos relativizar o pecado. Quando nós plantamos um pequeno pecado, ele vai crescer. Você terá que colher os frutos e as consequências. Você vai assumir a responsabilidade dos seus erros. Mas você não pode dizer que não foi avisado. A Bíblia diz que o pecado gera outros e outros e outros. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E em Salmos 42, no versículo 7, diz assim: um abismo chama outro abismo. Se você está levando uma vida de pecado
independente do tamanho dele, entre aspas, você terá uma colheita. A colheita é certa. Não espere esconder para debaixo do tapete, pois o pecado frutifica, independente do ambiente. Caso você peque, e você irá pecar em algum momento da sua vida, peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado e não volte mais a pecar. Provérbios 28, versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A cada dia que você está levando uma vida de pecado, você está dando tempo para que a semente do pecado germine em sua vida. Portanto, se prepare para assumir as consequências a qualquer momento. Portanto, não diga que você foi pego de surpresa. Quando nós pecamos, nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros. E se essa mensagem chegou até você, é porque Deus te ama e Ele ainda está te dando chances de recomeçar. Ouça o que o Espírito está dizendo ao seu coração. Se arrependa, volte ao primeiro amor, consagre a sua vida a Deus, se entregue a Jesus e passe a levar uma vida diferente. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, cremos no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia e sabemos que o arrependimento que nasce em nosso coração é obra do teu Espírito Santo. Não queremos viver em uma vida de pecado. Sabemos que seremos tentados em todos os momentos da nossa vida, mas cremos na tua palavra que diz que o Senhor não permite que sobrevenha sobre nós tentação maior do que aquela que possamos suportar. E assim como o Senhor nos prova, o Senhor também nos dá o livramento. O Senhor nos dá uma forma de escapar das tentações. Deus, eu quero pedir ao Senhor que essa palavra chegue até esse irmão e essa irmã que foram totalmente dominados pela carne, pelo pecado, pelas suas paixões e que nesse momento estão sem forças para vencer as tentações. Que o Senhor toque no coração dele, no coração dela, que essa pessoa se arrependa e volte para os teus braços. Que todos os que forem alcançados por essa mensagem possam se arrepender, se confessar e se corrigir antes que cheguem as consequências na vida dele, na vida dela. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você se torna aquilo que você mais alimenta em sua mente. Por isso você precisa se certificar de que a sua mente está sendo preenchida com as coisas certas. Deus pode te ajudar a filtrar aquilo que entra na sua mente e hoje eu quero falar sobre isso. Por isso eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. No final nós vamos orar juntos. E eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu renovarei a minha mente. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 23, está escrito: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Antes de falarmos alguma coisa, as palavras são formuladas no nosso cérebro, para depois saírem dos nossos lábios. E nós sabemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso temos que encher a nossa mente com aquilo que nos dá esperança, pois assim vamos transmitir esperança para quem nos ouvir. Você já percebeu que as lembranças ruins duram mais tempo na nossa mente do que as lembranças boas? Isso acontece porque nós nos acostumamos a revivê-las dia após dia. Temos facilidade em guardar o sofrimento na memória, por muito mais tempo do que a felicidade. E isso traz uma angústia desnecessária, excessiva, sobre os nossos problemas diários. E coloca um peso sobre as situações onde as pessoas de alguma forma despertam gatilhos em nós, sem nem sequer terem noção disso. Nossa mente está acostumada com a tristeza e precisamos entender que isso pode ser mudado. Comece focando nos motivos pelos quais você é grato em sua vida hoje. Se precisar, até os escreva e pouco a pouco você perceberá que tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Se encha da palavra de Deus, não deixe de orar, pois a sua intimidade com Deus muda a sua mente e cria em você uma nova mentalidade, um novo jeito de viver. Preencha sua mente com esperança e você vai conseguir viver sem enxergar somente o lado ruim da vida. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, somos gratos, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado por nos fazer lembrar daquilo que esquecemos, mas que sabemos que é necessário para a nossa vida. Nos perdoe por ignorarmos tantas coisas essenciais e por enchermos a nossa mente com a tristeza e com a angústia, pois acabamos nos acostumando com isso e queremos viver dessa forma. Que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que escuta essa mensagem, que o Senhor ouça cada pedido de oração que é feito aqui. Visita-nos com a Tua misericórdia. Nos ajude a enchermos a nossa mente com a Tua palavra, com a Tua presença e com tudo aquilo que pode nos trazer esperança. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva e se torne membro do nosso canal para apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocondeus.net e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está te preparando há muito tempo para você experimentar uma nova fase que virá na sua vida. E você certamente já percebeu isso ao longo desses anos. Abra o seu coração, pois o Senhor tem uma palavra para a sua vida hoje. Escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte frase: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. E depois coloque aqui o seu pedido de oração. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu convido você a uma breve reflexão na palavra do Senhor e depois nós vamos orar juntos. É necessário que nesse tempo tão difícil nós busquemos a Deus. É importante lermos a Bíblia todos os dias
e orarmos sem cessar. Por isso que a gente posta mensagens bíblicas aqui, inéditas, todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Já se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para que você acompanhe as nossas postagens. A palavra de Deus é poderosa para nos transformar, para renovar a nossa fé, o nosso espírito. E a oração pode nos conectar com Deus, pode nos abençoar, abençoar a nossa família, nos edificar e fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Hoje eu quero ler com você uma passagem que está em Isaías capítulo 43, versículo 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Durante a nossa vida, nós passamos por lutas, por momentos de aflição e de dificuldade, e às vezes nós nem entendemos muito bem como conseguimos passar por determinadas situações. Olhamos para trás e no nosso coração bate uma sensação de alívio e de gratidão, pois de alguma forma nós conseguimos chegar até aqui. O Espírito Santo do Senhor nos revela que nada disso foi por acaso e que foi Deus o tempo todo quem nos conduziu e nos ajudou em meio à dor e à escuridão. Você sabe de onde o Senhor tirou você, mas hoje nós estamos falando sobre onde o Senhor poderá te levar. Todas as noites em claro, todos os dias de cansaço extremo, todas as vezes em que você aguentou muitas coisas em silêncio, naqueles dias em que a sua oração se resumia somente a lágrimas apresentadas diante do Pai. Eu quero que você saiba que Deus tem contemplado a sua luta, que nada do que você passou foi em vão e que enquanto você estava percorrendo esse caminho, você estava cada dia chegando mais perto de onde Deus quer te levar. E aqui eu não estou falando de status, de dinheiro, de prosperidade, nem mesmo de carreira. Eu falo aqui de um estilo de vida, uma vida onde o Senhor é o centro de tudo e você vive confiando plenamente no Pai. É para esse lugar que Deus está te levando e Ele vai te surpreender. Pois quando nós oramos, nós pedimos de acordo com as nossas necessidades, com os nossos sonhos e vontades. Mas o que nos esquecemos é que a vontade de Deus é muito maior, muito melhor e é perfeita. E no fim das contas, a vontade do Senhor prevalece na nossa vida. E é aí que nós somos surpreendidos, pois vivemos coisas que nunca sequer nem sonhamos. E Deus realizará grandes maravilhas através da nossa vida. Confie em Deus e na sua vontade e siga nesse caminho, pois grandes coisas estão por vir. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor. Cremos pela fé que grandes coisas, grandes e poderosas coisas acontecerão na nossa vida. Senhor, nos perdoe, pois muitas vezes desacreditamos das suas promessas e começamos a achar que o Senhor não cumprirá com a tua palavra. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e hoje nós entendemos isso. Por isso declaramos que confiamos plenamente em Ti. Entregamos o nosso coração, o nosso caminhar em Tuas mãos e pedimos a Ti, faça a Tua vontade em nossa vida. Pai, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários dessa mensagem. E peço para que o Senhor toque nos corações de cada um e vá de encontro a cada um deles nesse dia, segundo a necessidade de cada pessoa. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Acesse a nossa loja online minutocondeus.net e adquira os nossos produtos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está contigo e o Senhor ouve o seu clamor. As coisas podem ser difíceis, mas hoje Deus vem te lembrar que Ele não saiu do seu lado, mesmo que você às vezes não perceba a presença dEle. A graça e a paz, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu gostaria de ter a sua. Todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus ouve o meu clamor. E depois coloque o seu pedido de oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A oração é a ferramenta que temos para falar com o Pai e para passarmos por situações difíceis, porque quando oramos, nós sentimos o agir do Senhor e lembramos que Ele está por perto. Porém, existem pessoas que, depois de tanto lutar, de tanto pedir e de tanto clamar, se encontram hoje sem forças para continuar e já não conseguem mais orar. E como um ciclo interminável, essas pessoas se sentem desamparadas, por acharem que só vão sentir a presença do Pai se as palavras saírem das suas bocas. Mas elas estão tristes demais para orar. E por não orarem, acabam ficando ainda mais desoladas. A palavra de Deus vem para nos dar conforto e nos lembrar de que Deus conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa dor. E mais, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos sobre a maneira como o Espírito Santo age, quando você e eu nos encontramos tão aflitos a ponto de não conseguirmos expressar isso em palavras através da oração. O Espírito Santo de Deus traduz a nossa dor, o nosso silêncio e até a nossa apatia diante de algumas coisas. E Ele leva isso para o Pai em forma de oração. E dessa maneira, mesmo sem saber, eu e você oramos também em silêncio. Deus te escuta. Ele escuta o seu vazio. Ele escuta o que não faz tanto sentido assim para os outros, mas que faz para você. Ele escuta as tentativas que o seu quebrado coração faz todos os dias para voltar a sorrir novamente. E Ele permanece ao seu lado, pois Ele quer te ajudar a levantar. E na medida em que você for caminhando, Ele deseja guiar os seus passos. Por muito tempo você tem orado em silêncio. E hoje você entende que mesmo assim Deus te ouve, mesmo quando nada é dito, pois Ele conhece o seu coração, a sua dor, e sabe tudo aquilo que você tem sonhado. Se derrame na presença do Senhor hoje e deixe Ele te abraçar de dentro para fora. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela forma sensível e profunda que o teu Espírito fala ao nosso coração, pois o Senhor alcança as profundezas do nosso ser, quando nem nós mesmos conseguimos alcançar muitas vezes.
nos perdoe por duvidarmos da Tua presença e por acreditarmos que estamos sozinhos, sendo que o Senhor nunca nos abandonou. Hoje, sabemos que o Senhor ouviu cada oração que foi feita, mesmo quando nós estávamos em silêncio. E por isso, pedimos para que a Tua presença faça a diferença em nossa vida. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui nos comentários e peço que o Senhor olhe também para aqueles pedidos que nem sequer podem ser escritos aqui, seja por vergonha, por medo ou por esgotamento espiritual. Que o Senhor renove cada um deles com o Teu amor e a Tua misericórdia nesse dia, e que todas essas pessoas possam experimentar uma mudança de vida e voltar a sorrir, dia após dia. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro para apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocondeus.net e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles.
Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa.
Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e, ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo, e no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus.